Então, vamos começar esse encontro, mais um encontro formativo da Viver Presente. A gente tem muito prazer de partilhar as nossas práticas, os nossos saberes, as nossas reflexões, experiências, muitas experiências ao longo desses anos todos da escola. São 7 anos e 9 meses de escola, com muita dedicação a uma abordagem respeitosa que coloca a criança como sujeito, como pessoa inteira, que vê a criança em toda a sua subjetividade, desde a barriga até, né, os seus primeiros anos e para a vida toda. Então, essa perspectiva modula as nossas práticas pedagógicas e educativas desde o início, desde a constituição da escola. Muitas pessoas já passaram por lá, aqui está o Tiago, esposa da Bruna, né, esposo da Bruna, que já foi estagiária da escola, hoje é professora no município e leva muitos conceitos, por exemplo, para a vida pessoal, né? Então, assim, a gente tem esse processo de transformação quando conhece essa abordagem respeitosa, as nossas práticas inevitavelmente mudam, a nossa abordagem na relação com o humano muda de maneira geral e também, especialmente com a criança. Então, no nosso encontro formativo passado, que até quem está aqui nesse não viu o outro, que aconteceu em maio, foi sobre as origens da agressão, né? Foi sobre a cultura da paz na infância. Nós falamos sobre como surgem os ímpetos de agressividade das crianças, e muitas famílias têm a impressão de que quando as crianças entram na escola, então elas se tornam mais agressivas e vão dizer assim, Érica é professora também do berçário, né, Érica? E a gente escuta assim, deve estar aprendendo na escola, está acontecendo alguma coisa na escola que então as crianças passam a ser agressivas. E aí, no encontro passado, a gente foi logo esclarecendo que, na verdade, há um ímpeto do ser humano de agressividade, que é um motor, é um processo, que acontece em todo ser humano, alguns mais, alguns menos, mas é comum que ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos, comece a aparecer mais os ímpetos de agressividade, e as famílias muitas vezes se assombram com esse desenvolvimento, porque desconhecem essa etapa do desenvolvimento e então não sabem que é natural, que é comum e até esperado. E por isso que reitero aqui, né, quem não pôde assistir, fica gravado, tá, no YouTube, depois quem quiser é só pedir o link, a gente manda diretamente o link. E no finalzinho daquele encontro, eu disse que a gente teria um outro para falar mais sobre questões práticas. Então, chegou esse momento. É claro que a gente não tem receita de bolo quando se trata de educação, nem no ambiente familiar, nem no ambiente escolar, mas nós temos pelo menos parâmetros e experiências que podem ser partilhados, e é isso que nós vamos fazer aqui. Eu não trouxe, assim, esses encontros não têm um formato de aula, e eu não faço alguma exposição, alguns eu até trago, alguns slides, mas esses, especificamente quando se tratam, assim, desses temas relacionados à birra, ao comportamento desafiante da criança, eu gosto bastante de trabalhar com o conteúdo que vocês trazem, né, das experiências de vocês, questões e reflexões também. Então, a gente pode fazer aqui, aproveitar essa oportunidade para trocar e vocês contarem, de repente, algumas dificuldades e aproveitarem esse momento para escutarem sobre qual é a perspectiva da Viver Presente sobre esses aspectos, que, mesmo que aconteçam no ambiente familiar, eles refletem sobre como a criança está se desenvolvendo de maneira geral, né? Ela não se separa, apesar de mudar muito o comportamento. É muito comum que na escola as crianças tenham certas atitudes que em casa não têm, e ao contrário também. Então, esse diálogo com a escola, o conhecer como está o desenvolvimento da criança num ambiente coletivo, pode servir como um bom parâmetro para a gente saber se a criança está saudável. Mas é muito esperado que no ambiente de convívio social, a criança faça um esforço para socializar-se, e ela está colocando todo o seu motor do desenvolvimento interno em busca do pertencimento a um grupo, e por isso ela tem comportamentos mais sociáveis mesmo. E em casa ela guarda toda aquela dinâmica de intensidade, de muitas vezes até agressividade, ela leva mais para o ambiente de profunda intimidade, de relações garantidas, de relações incondicionais, de amor incondicional, né? Em que ela ali tem tudo prontamente garantido para ela, então é um ambiente em que vai haver mais testes mesmo,
dos limites, isso é esperado. Agora também acontece o contrário, tem crianças que estão super amorosas e compassivas em casa e na escola mais agressivas. Então é importante saber desse convívio, né, do ambiente social da criança para ir tomando como parâmetro, mas não para desvalidar também as percepções diferentes que estão acontecendo em casa. Por isso que na escola, na Viver Presente, a gente valoriza muito essa relação de parceria com a família, de troca, de partilha mesmo sobre perspectivas. Então, assim, a gente precisa aqui partir do princípio que uma criança. Aliás, nós vamos falar de todas as fases, mas aqui eu estou vendo que tem as famílias mais das crianças em torno dos agrupamentos 1 e 2, que são as crianças de 1, 2, 3 anos, que são geralmente as crianças que mais trazem os comportamentos desafiantes como rompantes, porque isso não é que deixa de acontecer com as crianças maiores, né? Com as crianças de 4, 5, elas continuam vivenciando os processos de desafios e desafiando também os limites, só que já com outros recursos, geralmente com recursos verbais, com negociações, com trocas, com manejos, às vezes até sedução, a criança aprende a fazer para conseguir o que ela quer, um jeitinho mais assim, flexível. Já a criança pequena, ela tem bastante rigidez e fixação nos próprios desejos. E é importante a gente entender, então, que não é à toa que as famílias que têm essa faixa etária de criança estão por aqui, buscando recursos, porque a fase que a gente vai encontrar materiais, recursos, assim, disponíveis na internet, que vão nomeando essa etapa do desenvolvimento como os terríveis 2 anos, ou então a adolescência do bebê, é comum que a gente encontre esses termos na internet. Eu não gosto dos terríveis 2 anos, porque eu considero que tudo que é desenvolvimento, tudo que é processo de crescimento e desenvolvimento, a gente precisa validar como positivo, ainda que seja terrível, sim, para os adultos. Porque para a criança, ela está em um processo de desenvolvimento do eu, da autoafirmação desse eu no mundo e geralmente é aí em torno de 2 anos que ela começa a vivenciar uma separação daquela simbiose que estava geralmente com a mãe, mas também tem casos que o pai está simbiótico com a criança também, e esse grudinho, essa coisa dessa extensão da criança e de sua mãe, ela lida com poucas frustrações, porque tudo está disponível, tudo está pronto para ela, tudo está garantido para ela quando ela pensa. Alguém já supõe essa necessidade, já antecipa essa necessidade e entrega prontamente. Isso acontecer até 1 aninho da criança é saudável para o desenvolvimento psíquico dela. Ela precisa mesmo poder perceber que tem alguém que dá continuidade ao fluxo de desejo dela, porque isso faz com que ela desenvolva saúde mental. Só que quando passa de 1 aninho e isso continua, esse grudinho, essa simbiose com a criança continua, ela vai tendo muita dificuldade para perceber o mundo como ele é, que é um mundo cheio de contingências, cheio de limites, enfim. Então, ela vai percebendo de maneira bastante distorcida, como se o mundo tivesse que estar a serviço dos desejos dela. Só que aí, geralmente, é a idade em torno de 2 anos que a criança vai para a escola, 1 ano e meio, e aí ela começa a ver que o mundo não gira em torno dela. Por isso que na escola ela desenvolve de uma maneira, mas se em casa ainda tem uma relação fusionada ou simbiótica, desse grudinho, dessa criança que diz agora não, já, que nem tem uma musiquinha da palavra cantada que fala, né, que é um bebê bem exigente, que ele fala, agora não, é para já. Não tem tempo de espera. A criança nasce com um princípio que a gente chama na psicologia de princípio de prazer absoluto. Ela estava no paraíso dentro da barriga, né? E tudo estava disponível para ela, não havia esforço. É claro que vamos à parte colocar as gestações de risco, as gestações difíceis, mas em geral os bebês vivem em um estado paradisíaco na barriga e quando nasce, aquilo se interrompe, mas o desejo daquele paraíso continua. E aí a gente fica até hoje, como adultos, buscando esse paraíso perdido, esse buraco que fica dentro de nós, que a gente não acha nenhum lugar igual o útero materno. Mas a criança vai tendo que entrar em contato com o mundo como ele é, para ir
se socializando e se inserindo como parte desse mundo, né? Só que se, de novo, essa relação estiver muito simbiótica, ela não vive isso, e muitas vezes a criança fica até boazinha demais, até em torno ali dos seus 2 anos, e fica super cooperativa, porque na verdade ela teve poucos limites, ela enfrentou poucos limites, ela nem pensou que estava com sede, a família já deu, a mãe já deu a água. Ela nem pensou que estava com fome, já estava tudo ali disponível, não tem tempo de espera, ninguém deixa a criança chorar porque logo já está tudo pronto para ela. Então, isso, aí a gente pode ir criando uma fantasia de que, nossa, que maravilha, minha criança não vai passar pela fase dos terríveis 2 anos. Não, se isso não acontecer, em torno entre 1 ano e meio e os 3 anos da criança, se isso não ocorrer, eu posso dizer, assim, que pelo um parâmetro da nossa experiência, e vai haver algum processo, alguma dificuldade no processo de individuação dessa pessoa. Porque se essa pessoa está grudada na sua mãe, ela é uma com a mãe. E aí ela precisa se tornar um outro, para ela ver o outro no mundo. Se ela não puder ver a sua mãe como um outro, ela também não vê outras pessoas ao redor. E isso vai ser muito danoso para o processo de socialização. Por isso tem que haver uma ruptura dessa simbiose. E geralmente essa ruptura precisa de um terceiro, que pode, quando há um casal que tem o pai, junto, essa função paterna de fazer esse corte dessa simbiose, acontece quando o esposo recupera essa esposa, essa mulher de volta para a relação conjugal, quando diz, bom, agora já chega só de vocês dois, vamos fazer algo entre nós. Isso ajuda. Quando esse pai pega essa criança e diz: deixa comigo, eu também dou conta dessa criança, não é só você que dá conta dela, tá chorando? Pode deixar que eu vou levar para fazer um passeio. Agora, quando não há a gente chama na psicologia de uma interdição dessa figura paterna, que pode ser exercida também por outra pessoa, por exemplo, por uma avó, por uma babá, até às vezes a pessoa é mãe solo, mas tem uma ajudante, uma tia, alguém que tenha que trazer essa criança para além do mundo materno, para que então ela possa ver o mundo como ele é. E aí essa criança vai começar a passar por algumas frustrações que antes, quando era uma coisa só, um todo indiferenciado, não tinha. Agora, quando é um outro, ela vai ter que fazer um esforço de ver eu e não eu, eu e não eu e não eu, mas eu quero que esse não eu seja eu, que corresponda a todas as minhas vontades, os meus desejos. E quando esse não eu, que pode ser um não eu pai, não eu a mãe, não eu a avó, a tia, a professora, não corresponde, isso gera em mim uma grande frustração. E frustração é a mãe da raiva, né? Frustrou, sente raiva. E essa raiva é expressa como? Com muita intensidade. Não tem meio termo com criança. Se a criança está com raiva, está aflita, ela expressa isso como? Destampando, né? É qualquer gota d'água transborda. Só que isso que vai acontecer é necessário para o processo de individuação dessa pessoa, para que essa pessoa se torne um eu forte, estabelecido no mundo. A gente chama isso, além de tudo, de um processo de subjetivação desse eu, é quando vai se tornando um eu psíquico também. E se não acontecer isso, pode acontecer, inclusive, uma dependência absoluta dessa figura materna para muitos e muitos anos. Então, a gente vai ter adultos, inclusive, né, com os lá, seus 40 e tantos anos, que ainda estão lá simbiotizados com sua mãe e que não conseguem se ver um no mundo e que precisam sempre voltar para esse lugar seguro, ainda que seja pelo confronto. Tem gente que volta para a mãe pela briga, pela luta, pela batalha, mas está voltando. Tá a serviço dessa busca, como se estivesse buscando esse paraíso perdido, essa teta cheia de leite que ficou lá atrás, nesse imaginário do prazer absoluto. Eu sei que eu estou falando numa linguagem um pouco psicológica demais, mas é importante a gente colocar essa informação nesse pavimento para validar, em primeiro lugar, a gente precisa, para fazer emergir de nós recursos para lidar com esses comportamentos desafiantes, a gente precisa sinalizar, colocar assim, uma etiqueta nessa etapa da vida da criança, como
saudável e esperada. Se a gente não colocar isso nos processos de intensidade da criança, de birra, como uma etapa saudável e esperada, eu, como adulto, vou me desesperar. A criança passa de uma criança boazinha, cooperativa, compassiva, para uma criança desobediente, desrespeitosa, que às vezes bate na gente, morde, ou tenta, né? E grita, e joga coisa, ou machuca o outro, quebra coisas, enfim. O que acontece? Se você fica tentando também recuperar aquela criança que era totalmente cooperativa na fase anterior, você então pode não contribuir para o avanço dela, ela precisa ir. E é claro que eu não estou dizendo isso para, então, a gente, ao rotular isso, ao colocar aí uma etiquetinha como saudável e esperado, a gente, então, começará a aceitar comportamentos que devem ser inaceitáveis. Atitudes desrespeitosas. Não é para isso. Né? Isso é permissividade. E tem muita gente que faz um entendimento muito equivocado da educação respeitosa. Vai entendendo que educação respeitosa é coisa de gente que não sabe dar limite, é coisa de gente que não tem firmeza. E não é. Educação respeitosa é justamente a gente compreender as etapas do desenvolvimento da criança para então respeitá-la e não ficar querendo agir num contrafluxo. Se a pessoa está numa fase de autoafirmação desse eu, o contrafluxo é eu bater de frente com essa pessoa. Eu falo pessoa para reforçar que criança pequena, que bebê é pessoa. Então, eu estou falando do bebê, da criança pequena. Ela está tentando dizer assim: eu sou um eu no mundo, eu quero existir, eu tenho voz, eu quero do meu jeito, eu acho que as coisas devem acontecer do jeito que eu quero. Tá? Aí o outro, que é o adulto, quer provar para ela, por A mais B, que a autoridade absoluta é o adulto. Então vai virar o quê? Uma guerra, né? De um cabo de guerra. E um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E aí o adulto, muitas vezes, se coloca como mais uma criança perante essa criança e os dois ficam disputando o poder. Agora, quem é que disputa poder com uma criança? Se sabe do poder que tem. Se a gente se vê, se reconhece como uma autoridade, eu não preciso disputar poder com uma criança que tem 2 anos, vou colocar aqui em torno de 2 anos, e que está dizendo para o mundo: eu quero ser alguém, me deixa existir como uma pessoa. Você olha para ela e diz: eu te vejo como pessoa, reconheço você como pessoa, vejo que você necessita gritar, manifestar suas vontades. Agora, aqui eu vou estabelecer alguns limites para você. Então, se vocês puderem tomar nota de recursos práticos que a gente precisa aí saber. Primeiro, conhecer essa etapa do desenvolvimento, que é o que eu trouxe para vocês até aqui. Segundo, conhecer a etapa do desenvolvimento para apoiar a criança a sustentar alguns limites. Os limites são o seguinte: limites são ato de amor, em primeiro lugar. Porque se a gente, como pai, mãe, professora na escola, não estabelece os limites, nós estamos sendo negligentes. Negligentes da nossa função de educar e cuidar. E isso é uma grande responsabilidade. Ninguém quer desenvolver um estilo parental ou um estilo profissional negligente, sim? A gente vai partir do princípio que todo mundo aqui está muito bem intencionado, e se a gente erra é porque está faltando algum conhecimento. Então, primeiro lugar, saber que a gente vai sim precisar estabelecer limites claros, mas de que maneira? De que maneira? Então, são 3 coisas que são inegociáveis, 3 aspectos inegociáveis. A criança tem todo o direito de sentir essa raiva quando ela está frustrada, mas 3 coisas não podem acontecer. Ela machucar alguém, ou seja, bater, morder, chutar, puxar cabelo, não pode. Segundo, machucar a si mesma. Tem criança que fica nervosa e bate a cabeça na parede, se joga no chão com tudo, pá, né? Se arranha, não pode. E em terceiro lugar, quebrar coisas. Então, por exemplo, esses já são limites fundamentais que a gente precisa estabelecer.
para não se tornar permissivo. Para não pegar, uma criança pega assim o celular de um adulto, que não é um brinquedo e não deveria estar, aí é uma perspectiva pessoal. Não considero que celular de adulto é brinquedo de criança, então ela está com raiva, ela joga. E aí quebra a tela do celular. Ah, mas também, tadinha, tão pequenininha. Ai, ela está passando também por essa fase de autoafirmação. É assim mesmo, acontece isso mesmo. Negligência, permissividade do adulto, que naturaliza atitudes indevidas. O que a gente tem que naturalizar é a emoção da criança. A emoção de raiva e o sentimento de frustração diante de um desejo não atendido, isso precisa ser respeitado. E a gente diz: olha só, essa pessoa que tem 2 aninhos está sentindo tanta raiva, ela está irada porque ela queria algo que não tem. Contempla isso, respeita isso, valoriza isso, valida e coloca limite na atitude da criança, porque ela vai precisar aprender a lidar com o que sente sem 3 coisas: bater em alguém, ou seja, machucar alguém, machucar a si mesma ou quebrar coisas. E como que ela vai aprender recursos se a gente deixar que ela faça esse tipo de coisa? Ai, Natúcia, mas a minha criança não tem jeito, ela pega e me vem para cima e me bate. Qual é o seu tamanho perante a criança? Você se vê como autoridade? Então, se você se vê como autoridade, não há o que temer de uma criança pequenininha que vai vir te bater. Se você tem uma firmeza interna e educação respeitosa, tem um princípio da gentileza e da firmeza. E a firmeza não significa tom de voz agressivo, não significa grito, não significa pegar a criança com força e com firmeza física. A firmeza é simbólica, a firmeza é aqui dentro, sabe? Se vocês pudessem ver, eu dizer aqui no peito. É um negócio assim, ó, que tem segurança dentro do peito da gente. É assim, eu sei o que é melhor agora. E isso é firmeza. É você poder dizer um não e saber que aquele não é necessário. Só que um outro recurso prático. Nessa fase de desenvolvimento das crianças, nós precisamos escolher bem os nãos. Então, um recurso é dizer mais sim do que não. Parece um contrassenso, né? Que agora há pouco eu estou dizendo que tem que colocar limite. Tem mesmo, no que é necessário. Porque senão você vai fazer o quê? Queda de braço com essa criança. Então, você tem que dizer mais sim mesmo e escolher bem os seus nãos, porque você já tem que saber que para ela há uma intolerância aos nãos nesse momento, e por isso, inclusive, ela está dizendo não, 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 não para tudo, até para as coisas que ela gosta. Às vezes você fala assim, vamos tomar sorvete? Ela fala, não. Aí depois ela responde que sim, mas no automático ela quer, tudo é não. É a fase dos nãos, né, que a gente vai nomeando assim. Então, você precisa escolher bem os nãos, para que o seu não seja realmente potente, né? E aí eu tenho uma dica para quando a gente tem dúvida, porque tem muitos adultos que têm um estilo parental de autoritarismo, ou porque tiveram pais muito autoritários, ou até porque tiveram pais permissivos demais e faltou referência, e aí a pessoa vai para o extremo e se torna bravo demais, autoritário demais. E tem gente que tem estilo parental de permissividade. A tendência é, ai, deixa para lá, ai, ai, pode ir, ai, sabe? Vai fazendo assim, ó. E isso vai fazendo o quê? Enquanto um é rígido demais, não é firme, é rígido, o outro é solto demais. E a criança fica sem referência. Os dois estilos são danosos a longo prazo. Né? O estilo parental que a gente quer construir é de firmeza e gentileza. A gentileza é a compreensão da fase do desenvolvimento e do que está se passando dentro dessa pessoa, para que ela tenha esse rompante, por exemplo. E a firmeza é a gente sustentar os limites necessários. Então, a dica prática é a seguinte: quando você tiver um não de imediato que vem, a criança pede algo, por exemplo, e você já responde não, não, não. Você tem que se observar. E aí você se faz uma pergunta: por que não? Então, vamos supor, ela pediu assim: eu quero comer chocolate agora.
Ao invés de você já responder não, não, claro que não. Porque você já vai colocar o não como óbvio para tudo. Relativiza o não. Então você se pergunta, ela quer comer um chocolate agora. Por que não? E pode ser que você diga, tem uma resposta plausível para isso? Não, obviamente não agora, porque agora nós vamos jantar e não é hora de comer chocolate, você vai comer depois do jantar, né? Mas pode ser que seja, sei lá, um sábado à noite, que vocês vão comer uma pizza, que ainda vai demorar para chegar, e também sábado, né? Cada um come numa hora, e cada um tem uma rotina, e tá tudo bem largar a mão de uma rotina num sábado, por exemplo. E você pode se perguntar, até eu acho que eu mesma ia querer comer um chocolate antes da hora, e depois eu vou jantar, porque também esse negócio dessa regra, que sempre ninguém pode comer uma sobremesa antes, eu mesma já roubei alguma coisa da geladeira antes e depois jantei. Ou seja, você pode flexibilizar às vezes. Não é sempre, mas também nem nunca, sabe? Agora, se você tem aquele não porque é não mesmo, a criança diz, eu não quero escovar dente. Para essa pergunta, nem tem que se questionar por que não. A não ser que você se questione assim, por que não agora? Tá bom, pode brincar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente escova. Mas é inegociável, a criança precisa escovar o dente, porque isso faz parte da segurança dela, da segurança da saúde dela. E quem é que cuida da segurança da criança? Os adultos. Ela não tem condição de se responsabilizar pela própria saúde bucal, então, ela precisa escovar os dentes. Ah, Natúcia, mas minha criança não quer escovar. Não adianta, pode só se amarrar. Antes de amarrar, não precisa amarrar, mas vai precisar pegar firme. E aqui, ó, escovar aqui. É uma criança pequena, ela não pode escolher isso, se ela vai escovar os dentes ou se ela não vai. Porque eu acredito que você não queira ter que passar por uma situação de ter que fazer obturação em dente de um bebê. Fazer tratamento da anestesia, ter que segurar a criança aí sim, amarrada. E nós já tivemos esses casos, inclusive na escola, de criança de 5 anos fazendo canal. Existe. Cárie de mamadeira. Existe. Sabe esse TT que a criança de 2, 3 anos ainda continua tomando de madrugada? E que você acha que talvez não tenha problema? Pode dar cárie? Essa criança dessa idade precisa ter uma rotina de escovação noturna. Ela não pode tomar o TT deitada e depois já pegar no soninho, como se fosse um bebê até 1 ano. Esses comportamentos precisam ser atualizados. Ah, mas é uma delícia, né? Eu tenho só de falar, eu já reviro o olho, que eu tenho memória afetiva disso. Eu mamei na mamadeira até 9 anos, amava a mamadeira. Mas é necessário ter a rotina de levantar e escovar dente. E quem vai garantir isso? A criança? Não. Então, assim, quando a gente se dá conta de que é necessário respeitar que a criança não queira, ao mesmo tempo é necessário fazer a nossa parte e cumprir a nossa responsabilidade, aí é que fica difícil. Porque como é que vai? A tendência nossa é querer as coisas que cooperem, né? Que fluam. Inclusive na relação com a criança. Eu quero que eu diga, é hora de escovar o dente, eu quero que ela venha. No entanto, ela está numa fase que ela vai dizer não. Então, não esperar que a criança coopere, sabe assim como a Brené Brown, que é aquela que fala sobre a coragem de ser imperfeito, ela fala que no processo de aprendizagem o desconforto é a expectativa. Então, quando a gente está num processo de ensino e aprendizagem na relação com uma criança, o desconforto é a expectativa para nós também, enquanto adultos. A gente não pode querer moleza, colocou filho no mundo ou se tornou professora, as meninas que estão aqui, ainda tem Larissa, que é mãe e professora ao mesmo tempo, não tem moleza, é trabalho. E o que eu tenho visto muito hoje em dia são pais e mães exaustos da função materna e paterna. Cansados, eu tenho 2 filhos também, eu sei que cansa. Fui professora de sala de aula direto por muitos anos. Hoje estou na gestão, tem um distanciamento, é diferente do cansaço que tem professoras. Por isso, até professoras têm 2 férias por ano e devem ter. E gestão não, só tem uma, e está certo, porque a gente tem um certo distanciamento daquele convívio de tantas e tantas horas. É trabalho,
É exaustivo, sim, né? Então, a gente precisa assumir também isso, que não dá para querer um descanso quando se tem filho e criança pequena, assim. É claro que, né, eu estou aqui colocando um certo peso para que a gente também já considere isso, que não vai, às vezes vão ter momentos de fluidez, mas não dá para esperar que você ter uma criança pequena no teu convívio vai ser sempre fluido, porque vão ter momentos em que você vai precisar agir com o corpo. Para não ter que dar palmada, para não ter que chacoalhar a criança, você tem que se antecipar. E quando você disser, vou pegar de novo o exemplo da escovação de dente, é, hora da escovação de dente, vamos. Você faz o convite. Geralmente a criança não vem, não responde, vamos, tá, bora escovar dente, vamos. Ela vai ficar lá fazendo o que ela está fazendo, ou ela vai dizer que quer brincar mais um pouquinho, ou ela vai correr. Tem criança que corre, que foge pela casa, e você tem que correr atrás, não é assim? Então, assim, nessa hora não adianta a quantidade de palavras, que é, de novo, vou pontuar como mais um recurso. Quanto menor a criança, menos palavras. E pode ser que vocês, que soe estranho para vocês, porque quando a gente fala de educação respeitosa, a gente fala também de conversar, de dialogar com a criança. Mas tem pais que levam isso, mães e pais que levam isso muito ao pé da letra. E ficam chegam a ser, assim, exagerados nas palavras e falam muito longamente com a criança, como se dessem sermões à criança, né? E não é para dar sermão. É necessário que a gente fale de maneira breve para a criança e num tom mais, assim, de ordem mesmo. Isso não é ser autoritário, né? É ter autoridade. É hora de escovar os dentes. Vamos. É assim, um comando mesmo, né? E aí, se a criança não topa o vamos, é hora de escovar os dentes, vem. E aí é um negócio de pegar mesmo. A gente usa assim na escola. Você vem sozinha ou você precisa de ajuda? Ou seja, não tem uma opção assim, se ela não vem, né? Ela vai vir, se ela vai vir caminhando sozinha, de mãozinha dada, ou se ela vai vir no seu colo, vai vir, ponto, né? E você não precisou bater, você não precisou gritar, chacoalhar a criança ou arrastá-la pelo braço, porque você já considera que ela precisa da sua ajuda física para se regular. Ela precisa do teu apoio. E o teu apoio pode ser aqui, ó, mãos nas costas dela, se ela está caminhando e está lá enrolando, enrolando, você vai dando guia, vai guiando mesmo as costinhas dela. Você tem que tomar cuidado para não arrastar pelo braço, mas às vezes é pegar na mãozinha mesmo e falar vamos, às vezes é pegar no colo. E isso ajuda ela. Então você fica lá de longe, dizendo assim: vem, mas tá na hora. E você está fazendo outras coisas. Você está lavando a louça, ou guardando uma coisa no guarda-roupa, e quer que ela venha. O clima socioemocional vai ficando pesado e ela não vai cooperar, porque ela precisa da tua presença física ali. Ela precisa da tua companhia nessa travessia, sabe assim? Então, você se coloca, pareia com ela e vem e apoia nessa caminhada, né? E não simplesmente gasta o teu verbo à toa com uma criança tão pequena. Às vezes, até com as crianças maiores, elas precisam do nosso corpo. E por isso que funciona a palmada. Funciona, né? As crianças sentem medo, elas acordam, elas despertam quando apanham. Mas a gente passa uma mensagem dupla para essa criança, né? E contraditória. Eu quero ser respeitada, mas eu não respeito a integridade física dela. Então, antes de ter que bater, use o corpo de forma amorosa. Desperte o corpo da criança, toque na criança para falar com ela. Às vezes a gente passa a mão no contorno do corpinho dela inteiro, lembrando que ela está ali, né, presente. Então é importante reconhecer a
finalidade desse toque amoroso, para não precisar transbordar também em torno da sua própria raiva, da sua própria intolerância e frustração. E é um processo profundo de autoconhecimento. Quando eu também me separo dessa criança, que antes era uma coisa só comigo, eu também começo a ver essa criança como ela é. E às vezes a forma como ela é não é bem a forma como eu sonhei, como eu imaginei, como eu desejei. A gente vive um luto às vezes, a gente fala, meu Deus, essa pessoa que veio aqui para essa família veio trazer muitos aprendizados para todo mundo. É difícil o convívio. Sim, às vezes vem mesmo. Quem tem mais de um filho sabe que vem um de um jeito, outro de outro, com suas tendências, com suas bagagens, né? E aí cabe aos adultos também aprenderem a lidar com cada um. Aí, às vezes, os recursos que a gente tem para um não servem para o outro, a gente precisa aprender a flexibilizar, com um dizer pisar mais no freio, com o outro pisar mais no acelerador, e empurrar um pouquinho para a vida, o outro a segurar um pouquinho. E o que eu mais escuto é a dificuldade para lidar com a criança que está batendo. É a dificuldade para lidar com a criança que não tolera o não. E aí a questão que fica é, a criança está com essa dificuldade, é fato, e quais são os nossos recursos para lidar com isso? O que a gente faz perante isso? Quero escutar um pouco de vocês, como que tem sido, se tem alguém com alguma questão específica ou que tenha ficado com alguma dúvida do que eu falei até aqui. Todo mundo sabendo como lidar com a fase, dos desafios. Tô, então eu vou falar. Tô aqui Fala, porque eu tô. Jé. Hoje eu tive um episódio com o João muito, muito, muito feio. Ele tava com cocô, e aí Hum, eu pedi, conversei com ele, vamos trocar, filho. Abaixei, conversei na altura dele e tal. E resumindo, tinha passado uns 20 minutos, eu falei, não, nós vamos trocar. Aí eu peguei ele no colo e fui pro quarto. Chegou no quarto, menina, ele mordeu, ele me bateu, ele puxou meu cabelo. E eu olhei pra ele e falei, exatamente, eu não te reconheço, porque eu falei, que é isso? E no geral ele é uma criança tranquila. Eu falei, que eu faço? Aí, por fim, eu optei por sentar no chão, abracei ele e segurei mesmo para que ele parasse de me bater e fui relembrando que é inegociável bater, que é inegociável ele se machucar, do jeito que a gente tinha conversado naquela reunião que nós fizemos lá no começo do ano, mas demorou, assim, demorou uns 5 minutos, 10 minutos, assim, que eu entendo que para ele acho que é muito, né? Não sei. uhum. Calmar. E depois eu fiquei pensando, falei, nossa, onde eu tô errando? O que eu poderia ter feito de melhor? Não sei. Ai, bendita culpa materna, né? Que já vem logo para você não estar podendo ver que ele pode estar passando pelas questões dele, que você não, não necessariamente tem culpa disso. Então, olha para isso, porque geralmente é justamente nessa fase que a gente tem, que a criança recebe o irmãozinho, que é o caso do João Mauro, né? E tem outras questões que vão mobilizando muitos afetos, muitas emoções, e a gente nem sempre tem a ver diretamente com os afetos que a criança atravessa. Às vezes ele está querendo uma outra coisa que está lá longe, mas ele desconta, eu vou usar essa expressão, né? Uhum. Ele direciona a raiva para a mãe, para o pai, para as pessoas mais íntimas. Então, o que a gente precisa fazer é desviar um pouco desse direcionamento da raiva, né? Se a criança está vivendo esse processo, imagina, eu desvio como? Dando um espaço, né? Eu acho importante isso que você trouxe como exemplo, porque, olha, era um cocô. Talvez até a gente pudesse pensar, dava para esperar mais um pouquinho, dava para deixar ele mais um pouquinho com esse cocô e contar com ele assim, ó, daqui a pouco nós vamos contar até 10 e ir. Por exemplo, podia ter funcionado. Podia ter Uhum. funcionado você negociar um pouco do tempo, mas tem momentos em que a criança não
que com ela não há negociação. Você pode ter dado mais um desenho, você pode ter deixado brincar mais um pouco, você pode ter trocado o horário, a ordem das coisas, tá bom, não precisa tomar banho agora, come, depois toma banho, e ainda assim ela tá com algum ímpeto interno que Uhum. vai precisar de qualquer pretexto para transbordar. Então, é Uhum. bom isso que você trouxe, Jéssica, para você ir reconhecendo, e todas as pessoas que estão aqui, que não necessariamente tem um motivo para a criança explodir. Às Uhum. vezes, há um contexto mais ampliado. De repente, ela passou por muitas frustrações ao longo daquele dia, de repente, ela passou por situações que você nem sabe, e aí Uhum. qualquer motivo é motivo, né? Eu Uhum. falava com a Bruna, Thiago, essa semana, então ela dizia assim: caiu o pirulito quebrou no meio, é motivo. Aí caiu o chinelo dentro do carro, é motivo. Aí caiu, a bolachinha quebrou e quer que cola a bolacha. Vocês sabem o que é isso, não é? Uhum. Então não tem, não é um motivo, não é alguma coisa que você possa ter feito para evitar. E é bacana isso a gente poder dizer que se a gente fica num esforço de evitar as frustrações, nós não estamos contribuindo. A gente precisa ter força interna para suportar o choro da criança, para deixar um espaço, validar um espaço para a criança chorar. Nós estamos num tempo, numa cultura que não suporta choro de criança. E a gente pode generalizar isso. Você está num restaurante, chora alguma criança aqui, até por instinto a gente já olha. E tem um Uhum. certo olhar que repreende essa família, que será que ninguém fez nada, que essa criança está chorando? Isso faz parte da nossa cultura. E aí, quando nós temos as nossas crianças, a gente tende a querer calar esse choro rapidamente, ou na braveza, ou na permissividade. Então, assim, eu peço para vocês refletirem sobre isso, de deixar um espaço interno de vocês para aguentar esse choro, para ter aguente mesmo, suporte. A palavra suportar, às vezes, é vista assim pejorativamente, né? Ai, nossa, não suporto aquela pessoa. Mas olha para o outro lado, eu não tenho suporte, eu não aguento. Então, poder suportar alguém é ato de amor, no pior da pessoa. No momento em que ela está mais estressada, você está ali dando suporte para ela, porque é teu filho, você fica. Se fosse outra pessoa, também você não precisa aguentar. Nem marido, É, nem esposa. Mas consegui, assim, para eu filho a consegui. gente precisa. A hora que eu falei, filho, pode chorar, eu te amo. Mesmo assim, pode chorar, tá tudo bem. Aí ele chorou mais uns 2, 3 minutos, assim, aí foi acalmando. Mas assim, aquele cheiro de, sabe, que É você fala, choro de grito, de desespero, porque fácil é aguentar chorinho miado, né? Não, agora choro, choro, choro que vai trazendo também, vai fazendo você se conectar com suas entranhas. E você uhum, pode se revirar do avesso. Então é importante tomar um certo distanciamento, e eu gosto assim de recomendar um uhum, certo espaço físico também de distância. uhum, É claro que você precisa, né, ter bastante segurança do teu espaço onde que você está, mas o que algumas pessoas diriam ou veriam, né, teriam assim uma perspectiva de ignorar, de indiferença, seja indiferente, ignore o choro da criança. Às vezes o que parece é que você está ignorando, mas se tua intenção é de neutralidade, eu chamo de neutralidade amorosa. O espaço que você dá para não se misturar com aquelas emoções. Porque se a criança está sentindo raiva, permita que a raiva seja dela naquele momento. Não tome você também a raiva para você, se misture e já não sabe onde que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. uhum, Então, uma distância é você se retirar do espaço em que ela está fazendo, tendo uma crise emocional. Se ela está na sala, você diz, com licença, vou para o quarto e poder deixar ela ali. Ai, Natúcia, mas eu estou indiferente. Não é indiferença se sua intenção, como eu disse antes, é amorosa, é de uhum, permissão, não de permissividade, e nem daquele olhar que fica ali repreendendo a criança que está chorando, sabe, assim, tipo, indignado, com aquele olhar de desprezo. É melhor você não ter olhar para esse momento e confiar na potência da criança. Tem muitas abordagens, é claro, né? Eu não estou falando aqui como uma dona da verdade, mas de alguém que tem muita experiência, tanto no ambiente familiar quanto no escolar, que quando a gente permite esse espaço e confia na pessoa que está em crise, ela vai se reorganizando pouco a pouco.
sem você adicionar palavras, sem você fazer um resgate emocional dessa criança. Você simplesmente vai dando esse espaço e vai escutando, que vai haver assim uma modulação, esse choro vai passando, vai passando, vai passando. Vai você lá falar com ela assim, filho, já passou, agora vamos comer não sei o quê. Ela volta. De novo. Porque não esgotou. Ela precisa esgotar aquele sentimento. E vão ter linhas que vão dizer assim: ah, fica ali, oferece um abraço, pergunta se ela quer um colo, alguma coisa assim, fica conversando, fica. Eu até tenho uma questão pessoal. Se eu estou numa crise emocional e alguém fica me tocando, me pedindo, me falando se quer um abraço, eu vou xingar, vou falar um palavrão, vou falar para a pessoa sumir de perto de mim. Eu não quero toque nessa hora, não me toque, não me rele. Eu preciso de tempo, de espaço. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que realmente são mais, assim, de toque, querem se derreter num outro quando estão com raiva. Você precisa conhecer tua criança, mas não generaliza que sempre ela vai querer um abracinho. Não, porque você fica lá dando tua cara a tapa, que você vai levar um tapa na cara mesmo. Não é hora de se ofertar, de se. Agora, o que nós precisamos ter é uma qualidade de espírito de depois receber essa criança quando ela se acalma. E tem gente que fica na vingança, que fica assim: aham, você fez esse show até agora, eu não quero mais falar com você. Vai para lá, que agora eu tô com raiva. Então, isso é que não cabe. Quando a criança volta, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse assim, plena, porque é isso que acontece com as crianças, elas ficam plenas depois, você a recebe também assim, pronto, passou. Não é hora de fazer revisão do que aconteceu. Não é hora de perguntar por quê, por que que você fez isso, você fez aquilo, por que que você fez aquilo outro. Não é hora. Não é hora de conversar, é simplesmente hora de seguir, porque a criança atravessou e foi atravessada por uma intensa emoção. Não tem que colocar palavras, revisão nessa hora, né? E você vai ter oportunidade para conversar sobre os comportamentos da criança em outros momentos, não no pós-crise emocional, né? Vamos supor que ela quebrou alguma coisa. Você pode até guardar aquela coisa para colar depois, para reparar depois, mas não imediatamente após. Deixa um tempo, aí passou, ela está num outro momento de brincadeira, você pode falar daquilo. Olha, teve aquele momento que você ficou com muita raiva, ficou muito bravo e quebrou isso aqui, a gente vai consertar. Ó, a mamãe tá pegando aqui uma fita, não sei o quê, por exemplo, rasgou um livro da escola. Ainda que a escola não vá receber o livro remendado, você conserta, você faz um processo. Depois, entende? Guardem esse nome, neutralidade amorosa, para você se autorizar a sair do espaço do campo de visão da criança. Até porque tudo que tem Ibope continua no ar. Então, você fica ali dando energia e visão para aquela criança fazer um show. E às vezes as emoções são autênticas e outras vezes elas são dimensionadas. Elas são dramas. As crianças podem fazer dramas, principalmente se tiver alguém com um olhar de desespero perto dela ou de raiva. Ela percebeu ali que mobilizou alguma coisa no outro, ela às vezes faz mais do que ela está sentindo mesmo. Então, quando você se ausenta, ela pode se haver com o que é dela, mas precisa confiar que a criança tem essa capacidade. Tem umas linhas de pesquisa que dizem que a criança não tem como voltar, assim, ela destampa uma parte do cérebro e não tem como voltar sem a ajuda do adulto. Eu acredito, mas muito, muito, muito na potência das crianças, e eu vejo isso acontecendo, que, em geral, elas têm condições de retornar para o próprio eixo, sem interrupção, sem atrapalhamento dos adultos. Quando os adultos tentam ajudar, às vezes eles mais atrapalham. Muito obrigada, Natu. Eu vou fechar aqui porque o pequenininho tá chorando. Tá bom, vai lá. Dois pequenos. Mais alguém tem uma questão, quer contribuir? Ô, Natu, boa noite. Consegue me Oi, ouvir? Ju. Te ouço, Ju. Ô, Natu, a Ana Lívia está com 4 anos e a gente está passando esses momentos desafiadores. Mas agora o desafio
não está sendo assim na agressividade corporal, digamos assim. Ela, quando a gente tem um momento, vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. A gente foi no mercado, era numa segunda-feira, e ela queria um todinho. E assim, eu não compro todinho, e quando eu compro também tem o dia certo, né? Não dava para ser numa segunda-feira. E aí eu falei para ela que não, e ela começou a gritar, assim, o mercado inteiro, fiz toda a compra com ela gritando. E assim, eu tô com essa dificuldade. Quando ela é contrariada, ela começa a gritar, ela começa a chorar, e aí ela não consegue me ouvir. Aí eu falo, tento falar alguma coisa com ela, ela tampa os ouvidos, ela fala que não quer ouvir, que ela já entendeu, que ela já sabe que não. Então, Uhum. assim, eu não consigo voltar ela, né, assim, pro eu dela, eu não consigo acalmar ela, porque ela entra numa crise de grito, choro, e, assim, fica agressiva com um tom de voz, nas palavras, chorando. Não, assim, necessariamente bater, quebrar ou jogar alguma coisa. É a sofisticação da agressividade, né? Ela já passa, sai É. do mais primitivo, do mais visceral e vai se colocando de outras maneiras. Então, você trouxe aqui um bom exemplo para as pessoas que estão na fase anterior se inspirarem e saberem que tem fase 2. Cenas do próximo capítulo, né? Enfim, então, Ju, o que que a gente precisa considerar? Que as crianças têm em uma dimensão as suas necessidades e têm em outra dimensão os seus desejos. As necessidades, quando não atendidas, elas causam prejuízo, inclusive para a saúde, né? Por exemplo, necessidade de escovar o dente, necessidade de se alimentar com coisas boas, com comida saudável, necessidade de dormir, de se vestir adequadamente nas estações, enfim, necessidades. E os desejos, o desejo, por exemplo, é o do todinho, né? Ela tem um desejo que, quando não atendido, ela não vai adoecer, ela não vai ter uma grande falta, mas ela vai ter uma grande raiva. Agora, quando a gente vai, por exemplo, a um supermercado e leva a nossa criança, pode ser que ela não esteja tendo sua necessidade atendida, e esse seja um gatilho para que os desejos fiquem mais exacerbados. Porque uma criança não necessita ir ao mercado, né? Convenhamos. Só que a nossa dinâmica de vida, a sua especialmente, demanda que ela te acompanhe nesses momentos, na maioria das vezes, não é, Ju? Porque é muito Isso. difícil, imagino. Né? Então, o que que a gente pensa nesse caso? Olha, o mercado, o supermercado, ele é feito para gerar desejo em adultos, quanto mais na criança. As coisas, as cores, a disposição daquelas guloseimas danadas, aquela raiva que eu sinto naquele corredor. Fui no mercado segunda-feira, depois da reunião do HTPC, né, para 8h30 da noite eu estava no mercado, saí de lá às 10, com fome, raiva que eu senti naquele corredor de guloseima, eu não queria comer coisa porcaria. Então, imagina para uma criança que pode ter, por exemplo, saído da escola e está aí no mercado, pode ter, né, passado por alguma situação assim, de estar no conforto de casa e ter que ir no mercado. Então, a gente precisa considerar que, às vezes, nós adultos contribuímos, criamos espaços, favorecemos que as crianças saiam do eixo, mesmo que sem intenção. E eu não estou falando isso longe de colocar culpa numa mãe solo, por exemplo, né, Ju, como você. De jeito nenhum. Mas é para trazer consciência de que ela não tem culpa, nem você, né? Então, ninguém tem culpa, mas todos são culpados, então, do que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Um contrassenso aí. Mas aí a gente pode fazer o quê? Conversar com essa criança, né? Reconhecer que ela está passando, por exemplo, vai ter que atravessar uma situação difícil. Peraí, Ju, deixa eu fechar aqui um pouquinho seu microfone, que está dando uma interferência. Que ela vai ter que ir para o mercado, que não é lá um ambiente tão agradável, que talvez ela vá ficar com vontade de algumas coisas, e por mais que você realmente preze por uma alimentação saudável, já que é o bendito dia de ir no mercado, você, quem sabe, possa flexibilizar alguns desejos dela. Conversar antes, filha, o mercado é feito para dar vontade na gente mesmo, porque ela já tem 4 anos, você pode dar mais palavras. Então, filha, o que que nós vamos combinar que vai comer hoje, né, de guloseima do mercado? Você vai escolher 2 itens, né? Aí, depois de escolher esses 2 itens, você combina com ela. Vai poder comer dentro do mercado? Vai ter que esperar a compra passar? Como que é? Então, compreende que
vamos lá colocar. Agora, se ela estiver fazendo esse show, esse escândalo para tudo quanto é coisa, todo momento, é uma coisa. Mas, em geral, não é isso que acontece com as crianças. É que a gente coloca elas em situações desfavoráveis. A gente quer levá-las para... Uma vez eu fiz uma consultoria familiar, né? Aí a família disse assim, ai, nossa, ela não aguenta ficar num restaurante. Onde já se viu? A criança tinha 3 anos. Nossa, eu vejo crianças no restaurante, tá? Geralmente elas estão no restaurante no tablet, a família não queria pôr no tablet. Certo, ok. Tá, mas em que restaurante vocês vão? Eu falei. Eles no Flor de Sal. Falei, ah, delícia, maravilhoso, vocês irem juntos enquanto casal. Vai levar criança Flor de Sal, pelo amor de Deus, não é lugar de criança? É um ambiente desfavorável, não tem nada. Aliás, o que tem lá é tudo quebra, tudo é perigoso. Né? Lugar de criança é lugar onde tem, vai lá aqui no pouso de decolagem, perto da escola, que lá é gostoso para criança. Ou você vai no Flor de Sal quando não tiver precisando levar a criança junto, entende? Então, assim, eu estou dizendo para a gente poder colocar a criança no lugar de criança e não sempre achar que ela está com algum problema. Porque o que ela está passando é por algo que, se a gente tivesse a idade dela, a gente também estaria passando. A gente também estaria se debatendo e falando, eu quero todinho, porque eu estou com fome, esse lugar aqui me dá fome. E eu não tenho autorregulação nem controle para poder dar conta de suportar que hoje, porque é segunda-feira, bem no dia de segunda-feira que minha mãe veio no mercado, eu não posso comer. Tá? Faz sentido, Ju? Dá para ouvir, Natu? Dá para ouvir. Sim, faz muito sentido. A gente realmente foi numa segunda-feira e depois que eu peguei ela da escola, então provavelmente ela estava com fome. Então, Cansada. assim, eu cansada e praticamente todas as situações têm sido no mercado. Então, Ah, realmente eu pronto. estava cobrando uma maturidade, né, dela que Ela não nem eu tem. tenho Ai, realmente. não tem. Nem Não, eu não. tenho, né, para mercado, depois do trabalho com fome, a gente Que não pensa ali na saco. fruta. Claro, aí do- você tá irritada, ela também, a tolerância de uma e de outra, claro que vai dar, é bomba, bomba Isso, relógio, prestes a explodir. Então, se eu pudesse dizer, não leve ao mercado, mas como não é o seu caso, isso. porque falta rede de apoio, então leve ao mercado e torne a experiência do mercado uma experiência divertida. Vai brincar no mercado e deixa flexibilizar esse não aí no dia desse bendito mercado. Isso. Tá bom? Obrigada, Natu. Às vezes a gente está vivendo a situação e é difícil enxergar um ponto ali onde a Verdade, gente pode, né, mudar, verdade. mas valeu a experiência, a informação. Ai, que bom, Ju, fez sentido. Então é isso, gente. Então, estão com mais coragem para lidar com os desafios? Mais inspirados? Sim? Estou vendo um monte de camerinha fechada, mas estou imaginando que sim, né? Obrigada pela presença de vocês. Amo esse espaço de partilha. Fico à disposição, tá bom? Se precisarem de algo, quem for da escola já sabe que pode ir lá, fazer uma orientação familiar, e quem não for, eu também faço esse serviço à parte, tá bom? Gente, um beijo, um abraço. Até, obrigada pela presença. Tchau, tchau.